bem-vindos e bem-vindas. Quero cumprimentar todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Que bom que você está aqui. Queria convidá-los para que tivéssemos um momento de oração. Assim como nós estamos, convidaria para que a gente procurasse aquietar o nosso coração nesse momento e vamos buscar juntos a presença de Deus em nossas vidas e nesse lugar nessa manhã. Oramos. Senhor nosso Deus e Pai, nós nos reunimos nessa manhã gratos por tudo que Tu tens feito nas nossas vidas e gratos também por tudo que Tu tens feito nessa comunidade. Muito obrigado, Senhor Deus, porque tens Te movido nas nossas vidas, porque tens feito a Tua obra entre nós. E nós dizemos, como diz a letra daquela música, nós temos gotas benditas, mas nós aguardamos pelas chuvas, aguardamos para que Tu derrames abundantemente ainda mais dessa graça, dessa Tua presença sobre nós, para desfrutarmos tudo que Tu tens para as nossas vidas. E que também seja assim nessa manhã, que Teu Santo Espírito esteja presente, atuando, e por isso nós dizemos: vem Espírito Santo, vem Senhor, inundar esse lugar, inundar as nossas vidas e falar ao nosso coração com as canções que vamos entoar, nos momentos de oração, que a Tua presença também se manifeste. E também, ó Deus, enquanto ouvimos Tua palavra, enquanto também nos reunimos em torno da mesa, da ceia, e celebramos aquilo que foi alcançado na cruz do Calvário. Muito obrigado, Senhor Deus, por esse tempo especial na Tua presença. Nós colocamos esse culto diante de Ti, sempre contando com a Tua manifestação no nosso meio. Em Cristo Jesus é que oramos. Amém. Nós nos reunimos nessa manhã em nome do nosso Trino Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E hoje nessa manhã eu quero, nesse segundo domingo de Advento, eu gostaria de trazer uma palavra relacionada com esse período que a gente está vivendo. Sempre tem alguns textos clássicos que são abertos e lidos nesse período, e é isso que eu quero fazer nessa manhã. Quero ler com vocês uma palavra que é tipicamente uma palavra que se costuma trazer nesse período de Advento. Advento é tempo de preparação, e como que a gente se prepara para quê? E sobre isso a gente quer conversar um pouquinho nessa manhã. Convido você a ler comigo Mateus capítulo 3, de 1 a 12. Se você tem a sua Bíblia consigo, quiser acompanhar aqui na tela ou quiser acessar o aplicativo do seu celular, fica à vontade. Em Mateus capítulo 3 nós lemos a história de alguém que preparou a chegada de Jesus. Não preparou a chegada no sentido do seu nascimento, mas preparou a chegada no sentido do início do ministério público de Jesus. Então esse homem foi usado por Deus para preparar as pessoas para o início do ministério de Jesus. Então Mateus relata o seguinte: naqueles dias surgiu João Batista pregando no deserto da Judéia. Ele dizia: arrependam-se, porque o reino dos céus está próximo. Este é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías: voz do que clama no deserto, preparem o caminho para o Senhor, façam veredas retas para Ele. As roupas de João eram feitas de pelos de camelo, e ele usava um cinto de couro na cintura. O seu alimento era gafanhotos e mel silvestre. Ele era vegano, né? Não era bem exatamente, né? Não sei como é que a gente chama aqui. Gafanhoto é verde, né? É verde, é vegano. Deve ser.
A ele vinha gente de Jerusalém, de toda a Judéia, de toda a região ao redor do Jordão. Confessando seus pecados, eram batizados por ele no rio Jordão. Quando viu que muitos fariseus e saduceus vinham para onde ele estava batizando, e fariseus e saduceus são dois grupos da religião judaica, da qual ele também fazia parte, o João Batista, mas ele se incomoda com a presença dos religiosos, e se incomoda a ponto de dizer para eles: raça de víboras, quem lhes deu a ideia de fugir da ira que se aproxima? Deem fruto que mostre o arrependimento. Não pensem que vocês podem dizer a si mesmos: Abraão é nosso pai, pois eu lhes digo que destas pedras Deus pode fazer surgir filhos a Abraão. O machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada ao fogo. Eu os batizo com água para arrependimento, mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de levar as suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele traz a pá em sua mão e limpará sua eira, juntando seu trigo no celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. Talvez alguém esteja lembrado, mas eu acho que o pastor já pregou esse texto aqui na comunidade. Sim, se você lembrou, então é porque você está antenado, já preguei esse texto aqui, mas hoje quero tentar salientar alguns aspectos diferentes em relação ao que eu expus em outros momentos acerca desse texto. Afinal de contas, nós cremos, nessa coisa de que a Escritura, quanto mais a gente aperta, quanto mais a gente espreme, mais conteúdo a gente tira dela, Quando a gente fala de advento e de preparação, e a gente lê textos relacionados a isso, a gente logo percebe que a preparação para a qual Deus nos chama, ela se dá por meio de um processo de arrependimento. Essa palavra arrependimento, metanoia, ela pode ser traduzida também por conversão, certo? Convite para o arrependimento é um convite para conversão. Não existe uma palavra para arrependimento e outra para conversão. É daí que vem essas duas palavras, de metanoia, e ela pode ser traduzida de ambas as formas. Quando a gente pensa em arrependimento, muitas vezes a gente associa na nossa cultura religiosa a palavra arrependimento alguma coisa parecida com um remorso, um peso, alguma coisa que envolve as nossas emoções e os nossos sentimentos, que faça com que a gente, puxa, eu me arrependo muito de ter feito o que eu fiz. Isso tem a ver com um aspecto um tanto quanto mais emocional, certo? E não é só isso que a palavra arrependimento significa, no seu sentido mais original. Quando a gente pensa na palavra conversão, de novo, nós temos um termo viciado, porque daí a gente tem uma interpretação religiosa. Se converteu, quer dizer que ele, talvez para muitos de nós, ele aderiu a uma nova fé. E no caso aqui, João Batista não estava convidando ninguém a aderir a uma nova fé. Ele estava convidando as pessoas a uma mudança de atitude, a uma mudança de postura. O arrependimento tinha a ver, sim, com aspectos da vida que estavam tortos, que não eram corretos, mas não tem a ver necessariamente com algum tipo de sentimento. O arrependimento não precisa provocar necessariamente algum tipo de... Porque até muitas vezes o sentimento ele é provocado não por uma reação de arrependimento, mas justamente porque eu não estou conseguindo lidar com as consequências do que eu fiz, então eu me sinto mal pelo que eu fiz. O arrependimento não é se sentir mal pelo que a gente fez por causa das consequências, mas o arrependimento é cair em si, no sentido de que a gente se dá conta de que estava no caminho errado,
de que estava numa estrada errada, de que havia pego um atalho que não iria nos levar a lugar nenhum. E portanto, conversão aqui precisa ser entendido como aquele, no sentido mais puro da palavra, que a gente usa assim, né? Faça uma conversão quando a gente está no trânsito. A gente está dizendo assim: encontre um retorno e gire 180 graus. E é basicamente isso que o texto aponta e que ele significa. Então, o que é arrependimento? A palavra metanoia, ela significa uma mudança de mente provocada pela proximidade do reino de Deus. E é aqui que eu quero dar minha ênfase hoje de manhã. Essa mudança é provocada pela proximidade do reino de Deus. Arrependam-se, porque o reino dos céus, na linguagem de Mateus, arrependam-se porque o reino dos céus está próximo. O reino de Deus está chegando, e isso precisa provocar uma mudança. O rei está chegando para reivindicar o que é seu por direito, mas a boa notícia é que ele chega com uma proposta de anistia aos rebelados. O rei está chegando, e por isso a gente precisa se dar conta de que talvez esteja jogando no time errado, batalhando no lado errado. Mas o rei não vem para destruir, não vem para arrebentar com todo mundo, ele vem com uma proposta de anistia. É isso que Marcos relata, quando Jesus começa a falar a sua mensagem, ele começa a anunciar a mesma palavra que João Batista havia anunciado também. Depois que João foi preso, Jesus foi para a Galiléia proclamando as boas novas de Deus. O tempo é chegado, dizia ele, o reino de Deus está próximo, arrependam-se e creiam nas boas novas. E essa é a boa nova, de que Jesus não vem para destruir, não vem para impor, ele vem para salvar, ele vem para trazer uma proposta nova, de uma vida diferente, sobre uma nova direção, sobre um outro reinado, que não mais esse antigo. Ele vem para trazer perdão, reconciliação, ele vem para trazer uma carta de anistia dizendo: ok, até aqui, consciente ou inconscientemente vocês batalharam, talvez até contra Deus, como o apóstolo Paulo, que no seu grande desejo de servir a Deus de todo o coração, se deu conta no caminho de Damasco que estava lutando contra Deus, e ele se arrepende, ele tem uma mudança de postura, de atitude, e ele começa a caminhar numa nova direção. Arrependimento, portanto, é um chamado para a gente identificar os nossos senhores, os nossos altares estranhos, e rejeitá-los em favor do Rei dos Reis. Advento, eu acredito, em grande medida é isso. É um tempo de reflexão, da gente pensar onde estão os nossos ídolos e quais são os nossos ídolos. E como que a gente faz para identificar os nossos ídolos? Lutero, Agostinho, vários outros homens de Deus ao longo da história da igreja, apontaram de maneira muito especial, dizendo: se você quer saber quem é o Deus a quem você adora, a quem você serve, então pensa naquilo que você mais ama, porque aquilo que você mais ama, isso é o teu Deus. Mas também eu teria a ousadia de tentar complementar pessoas como essas, o que não é uma tarefa fácil, mas eu também diria, num sentido oposto, de que às vezes os nossos ídolos estão escondidos atrás das coisas que nós mais odiamos, não apenas nas coisas que nós mais amamos. Porque aquilo que a gente mais ama, com certeza, ocupa um espaço central na nossa vida, acaba sendo um Deus para nós, mas aquilo que a gente mais odeia também.
Aquilo que a gente mais ama é da onde a gente espera receber, geralmente, a confirmação acerca da nossa identidade. Aquilo que a gente mais ama é da onde a gente espera receber o nosso valor. Mas aquilo que a gente mais odeia, também às vezes nós elegemos como aquilo que nos dá a informação acerca de quem nós somos e acerca do nosso valor. Ou seja, alguém pode depositar todas as suas esperanças no sentido de encontrar a sua identidade, de encontrar valor em uma pessoa que é muito amada, em uma pessoa que é muito preciosa, mas alguém pode fazer a mesma coisa em relação a alguém que a machucou muito. E nesse sentido oposto, a pessoa vai dizer assim: eu não sou ninguém, porque um dia fizeram isso comigo. E portanto, através do ódio, nós colocamos alguém ou alguma coisa no centro da nossa existência e no trono da nossa vida, porque nós somos o que fizeram conosco, o que fizeram de bom, o que fizeram de mal, que o nosso valor está no que fizeram conosco, no que fizeram de bom, no que fizeram de mal. Mas a Escritura nos chama para que estas coisas, para que esse fundamento da nossa existência, para que essas coisas tão essenciais da nossa vida, elas venham de Deus. Quem diz quem eu sou é a cruz. Quem diz qual é o meu valor é a cruz. E não os elogios que possam vir das outras pessoas, e nem os traumas que eu possa ter tido em relação às outras pessoas. Essa tarefa da gente vasculhar a nossa alma e perguntar onde estão os nossos amores, ela não é uma tarefa fácil, mas ela é uma tarefa importante. Eu sei que isso é um assunto recorrente da minha parte entre nós, mas eu acredito que a caminhada na vida cristã, ela começa pelo arrependimento, ela começa por essa constatação de que existem coisas que podem estar ocupando o lugar de Deus na minha vida. E que coisas são essas? Existem essas coisas clássicas que já são apontadas até mesmo na própria Escritura, que o próprio Jesus disse: vocês não podem servir a dois senhores, porque ou vão agradar um ou vão agradar ao outro, vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Esse foi um dos ídolos daquela cultura e continua sendo um ídolo da nossa cultura. Um outro grande ídolo da cultura atual talvez seja justamente a questão da aparência física. Quantas pessoas vivem numa dedicação intensa para ter um corpo maravilhoso? Você já pensou se nós, como cristãos, tivéssemos a mesma dedicação em orar e buscar a Deus que algumas pessoas têm para ir malhar? Porque essas pessoas se dedicam, elas acordam cedo, elas dormem cedo, elas se empenham, elas organizam a sua vida, elas mudam a sua alimentação em função de terem um corpo bonito. Não é verdade? É uma dedicação intensa, e ela não é uma dedicação assim má no sentido. O problema disso é quando isso se torna ou pode se tornar o centro da nossa vida. Mas é só a gente pensar naquilo que a gente mais se dedica, que a gente mais se empenha, que a gente mais sua a camisa, e a gente vai começar a identificar onde estão os nossos
valores, as nossas prioridades. E o quanto a nossa vida poderia ser diferente se a gente conseguisse dar toda essa dedicação, toda essa devoção, todo esse empenho e toda essa prioridade a quem de fato é devido. Será que a minha vida seria a mesma? Eu acho que a minha vida não seria a mesma se eu fosse mais capaz, ou se eu fosse mais dedicado a colocar ao chão os ídolos da minha vida, na minha caminhada. E assim eu acredito que na vida de cada um de nós, é isso que basicamente significa arrependimento. Talvez uma pergunta que fica para cada um de nós: se você, se eu, se nós já fomos conduzidos pelo Espírito de Deus às águas do arrependimento e da confissão. Aqui eu não estou me referindo a batismo propriamente dito, embora o batismo também tenha esse aspecto, mas estou falando na linguagem simbólica mesmo. Essa coisa da gente conseguir se dar conta: Senhor, isso tudo deveria ser para Ti, mas tem se tratado de mim. Todo esse empenho, todo esse esforço, toda essa dedicação deveria ser louvor para Ti, mas no meu horizonte está apenas eu mesmo. E talvez uma pergunta que caiba dentro dessa reflexão, dentro dessa preparação, dentro dessa verdade de que o reino de Deus está próximo. O reino de Deus veio com Jesus, ele se instalou definitivamente na realidade, ele está presente, mas ele ainda vai ser consumado. O Espírito Santo de Deus ainda move a igreja, o seu corpo, o corpo de Cristo, dizendo: vem Senhor Jesus, Maranata, porque nós aguardamos, como diz o apóstolo Paulo em Romanos 8, nós gememos aguardando essa revelação dos filhos de Deus, essa salvação plena e essa consumação final. Mas nesse processo de restauração, de caminhada, de jornada que nós estamos fazendo até chegarmos lá, será que existem coisas que nós precisamos renunciar na nossa caminhada? Coisas que de fato estão obstruindo a nossa jornada com Deus. E às vezes não se trata de deixar definitivamente de fazer certas coisas, mas apenas colocá-las no lugar certo. Por exemplo, alguém que ama, talvez de maneira desproporcional, de maneira disfuncional, um filho, e que acaba transformando esse filho em um ídolo, fazendo mal para si e para o próprio filho por causa disso. O convite não é de que renuncie ao filho para que não o ame mais, mas para que o ame de maneira correta. E assim os nossos ídolos muitas vezes não se tratam de coisas que nós simplesmente vamos parar completamente de fazer. Não são coisas que nós vamos continuar fazendo, mas que nós precisamos colocar no lugar correto na nossa vida. Isso pode ser os filhos, isso pode ser o trabalho, isso pode ser uma ânsia do nosso coração por reconhecimento, isso pode ser um desejo íntimo no nosso ser de querer ser maior do que os outros, não sei. Isso pode ser um desejo profundo de se realizar na vida conjugal. Enfim, a gente pode colocar muitas questões e dar a elas um lugar que não lhes pertence. Quando a gente diz, quando isso acontecer, então sim, é como se o céu vai me visitar. Quando o nosso tesouro está em qualquer uma dessas coisas que não são perenes, nós estamos colocando nossas esperanças naquilo que não é Deus, naquilo que perece, naquilo que desvanece.
Então, será que existem coisas que a gente precisa renunciar? Será que tem coisas que a gente precisa aprender a abrir mão, aprender a ressignificar, para poder andar com Deus de maneira mais desimpedida? Que o Espírito Santo possa falar ao coração de cada um de nós. Se existe, amém, então vamos encarar isso. Se não existe, que bom, continua caminhando com Deus como você tem feito até aqui. Vamos orar, vamos ter um momento de oração nesse momento. Senhor nosso Deus e Pai, a gente ora para que Teu Espírito venha gerar dentro de nós esse arrependimento, essa percepção profunda de que talvez estejamos colocando as nossas esperanças em pessoas, coisas, circunstâncias que não podem de fato fazer por nós o que nós esperamos que elas façam. E essas coisas nos deixam angustiados. Como não nos angustiaríamos quando colocamos as nossas esperanças naquilo que não é Deus? Como poderíamos não andar ansiosos e sempre insatisfeitos quando colocamos o desejo de saciar a nossa fome, a nossa sede, naquilo que não é o verdadeiro pão da vida, naquilo que não é a água que pode saciar a sede mais profunda, a água da vida. Ó Deus, ajuda-nos a identificar esses ídolos invisíveis na nossa vida. Eles muitas vezes não têm forma, eles são abstratos, mas eles são poderosas potestades, são principados que nos governam, que governam o nosso relógio, governam o nosso dia a dia, o nosso cotidiano, fazendo com que para Ti sobrem apenas migalhas. E por isso nós temos tanta dificuldade de ver a nossa vida sendo transformada, de ver a nossa vida cheia dessa alegria de Deus, cheia dessa paz que excede todo o entendimento, cheia de esperança, apesar das grandes dificuldades que acontecem ao nosso redor e com as nossas próprias vidas. Ó Deus, nós oramos apenas nessa manhã, dizendo: nós queremos desfrutar daquilo que já foi conquistado por nós e que já está disponível. Queremos desfrutar. E talvez para isso nós precisamos detectar alguns pontos da nossa caminhada em que a gente precise de arrependimento, de conversão. Não por causa de coisas horrorosas, mas por causa de coisas boas que assumiram um papel na nossa caminhada que não lhes pertence. E essas coisas são difíceis da gente identificar, difíceis da gente detectar, mas ajuda-nos pelo Teu Santo Espírito. É o que nós oramos, em nome de Jesus, amém. Amém, queridos, Deus abençoe. Quero